Bleach e Chainsaw Man, dois animes que estão surgindo, novos episódios começando agora e que estão aqui para mudar a maneira como nós pensamos anime, quem sabe. Neste vídeo eu quero falar sobre o lançamento e o retorno de dois animes, no caso o retorno de Bleach e o lançamento de Chainsaw Man. Sobre Chainsaw Man eu acredito que sinceramente esse é um dos melhores mangás surgidos nos últimos 15 anos. E que tem muita coisa para mostrar pra gente. Inclusive eu terei vídeos específicos para falar sobre Chainsaw Man. Mas vamos começar aqui a falar de Bleach. Que quem vir meus vídeos antigos do canal vai saber o quanto eu amo e odeio esta série. Bleach, pra quem não sabe, foi considerado um dos Big Three. Um dos grandes três, considerados Naruto, Bleach e One Piece. Desses três, até hoje, One Piece e Naruto se mantêm estáveis e grandiosos como os grandes titãs que mudaram a indústria do anime após o fim de Dragon Ball. Porém, Bleach caiu numa montanha de bosta e desespero, porque, infelizmente, quando comparado com os outros dois, mesmo zoando muito Naruto, dizendo que Naruto é uma droga e não sei o que, Bleach é uma droga. Nos últimos tempos tem ressurgido as pessoas dizendo que Bleach na verdade era incrível, fantástico, maravilhoso, simplesmente porque essas pessoas estão percebendo que precisam criar um público positivo para Bleach, o que é normal. É assim que nós vemos galerinha de Star Wars falando muito bem sobre Star Wars, mesmo quando nós sabemos que Star Wars está no buraco, é uma das piores coisas já feitas, todos os novos filmes, novas séries, quase tudo de Star Wars atual é uma droga, e as pessoas simplesmente babam o ovo e falam bem porque querem manter um público ativo e ganhar dinheiro com os canais. Como o meu canal ninguém vê, ninguém assiste, ninguém se importa, eu posso falar a besteira que eu quiser e a galera vai assistir ou não, quem sabe, mas quem assiste sabe que pelo menos eu estou sendo sincero. E Bleach é uma droga. Eu tenho aqui no meu canal algumas análises dos primeiros capítulos do mangá e tal, e pra mim a melhor parte de Bleach foi o primeiro arco, que é o arco do Shinigami Substituto. Desde então ele vai caindo, inclusive na saga que todo mundo adora dizer que é melhor, que é a saga do Soul Society, diz que é uma maravilha, quando na verdade é uma droga. E tudo só vai piorando a partir daí. Então, Bleach, ele teve um dos piores finais da história de todos os mangás, tão ruim que todo mundo detestou, com um casalzinho horrível entre Ichigo e Orihime, e um monte de coisa, e não sei o que. Não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoilers, então não vai ter nenhum spoiler aqui nesse vídeo. Tudo aqui é bastante aberto para quem quiser assistir o anime. Mas o ponto é que Bleach foi detestável. E aí você fala, então por que você está se importando tanto com esse relançamento? Porque, em teoria, pelo que nós estamos observando, parece que eles vão refazer o final. Vão adicionar um monte de coisa, porque a verdade é que o mangá foi super corrido, super mal feito, super mal escrito, porque Tite Kubo, o autor, escritor, desenhista de Bleach, é um dos piores autores da história de mangás, porque ele é um desenhista. Ele é apenas um desenhista. Ele ia várias vezes falando de quando as pessoas criticavam a história de Bleach, dizia que estava fraco, dizia que não sei o que. Ele dizia, eu não sou um escritor, eu sou um desenhista. Aí você tem que falar, mas babaquinha, por que você não contrata um escritor? Veja o One Punch Man, você tem o One, que é basicamente o escritor, ele era também desenhista e escritor, mas agora ele é basicamente o escritor, e você tem o desenhista. Deixa o desenhista desenhar e deixa o escritor escrever. Não tem grandes dificuldades nesse mistério. Mas Tite Kubo, como um típico japonês, e por algum motivo japoneses, mangakas, eles são uma espécie separada da humanidade, que eles falam, sabe, eu não sou um bom em fazer isso, eu demoro pra caramba pra fazer, mas eu vou fazer porque é minha honra de autor japonês. É aí que você tem coisas ridículas, como aconteceu com Hunter x Hunter até hoje, com o maluquinho, até hoje, o Togashi não faz o mangá, quando ele poderia simplesmente botar outro pra desenhar, botar outro pra escrever. Ele fala, mas é minha criação! Meu Deus, cara, quando você tem uma criação que é vista por milhões de pessoas, não é mais só sua, é de tanta gente. E você tem casos trágicos como o Miura, o Keitaro Miura, autor de Berserk, que morre no processo porque demorava muito. E teve uma doença, infelizmente, muito rara, e acontece. E agora Berserk está saindo um capítulo por semana, quase. Porque eles querem terminar logo, porque já estava a história bem encaminhada.
Então Bleach sofre da mesma pataquada que nós vemos, onde nós temos um autor que é bastante chato, bastante miserável, bastante complicado, bastante irritante, que sabia que escrevia ruim e não queria contratar escritores para seu livro, para o seu mangá. E com isso nós temos um dos piores finais de todos os tempos. E aí é que está a esperança. Esse novo anime parece que vai ter um final diferente do que nós vemos no mangá e nos livros consequentes de Bleach. E é por isso que eu estou tão esperançoso com esta maravilha. Vamos acompanhar Bleach, vamos esperar que seja bom, vamos esperar que ele mude essa droga de final. E agora vamos falar de Chainsaw Man. E o que falar de provavelmente o mangá com maior potencial dos últimos anos. Com o fim de Attack on Titan e o fim das esperanças de um mangá que pudesse trazer novidades incríveis e alterar a maneira como nós pensamos a realidade, eu imaginava que nós íamos cair num vórtice de sofrimento em meio a mangás medíocres, em meio a coisas inúteis por aí. Mas chega Chainsaw Man. Eu não irei falar neste vídeo qualquer coisa de spoiler. Chainsaw Man é literalmente a coisa que mais me impressionou em termos de mangá e arte japonesa popular que eu vi nos últimos anos. Provavelmente superando até o Attack on Titan, o que não é algo fácil. Attack on Titan é incrível. E eu digo, Chainsaw Man se mostra como algo potencialmente superior. Chainsaw Man entrou no hall da minha cabeça, né? Entrou no grupo de obras de arte na minha cabeça, que são potenciais rivais de Evangelion. Quem conhece aqui meu canal sabe que para mim uma das maiores obras de arte já feitas pela humanidade é o anime Evangelion. Não o mangá, o anime de Evangelion, contando seus 26 episódios, mais o filme O Fim de Evangelion. Isto é uma das maiores obras já feitas pela humanidade. Eu estou há anos para fazer uma resenha da série de Evangelion, mas eu sempre tenho medo de resenhar Evangelion, porque Evangelion é bom demais. Eu tenho medo de resenhar Evangelion. Então, sempre quando eu comparo alguma coisa com uma grande obra e eu falo, caramba, isso me lembrou Evangelion, caraca, isso parece Evangelion, será que isso é tão bom quanto Evangelion? É uma honra muito grande e não é um adjetivo que eu jogo de maneira muito displicente. E Chainsaw Man tem tudo pra caminhar na trilha de se tornar talvez tão bom quanto Evangelion, o que é absolutamente aterrador. Infelizmente, eu acho que Chainsaw Man não vai conseguir alcançar Evangelion, porque Evangelion ele teve uma construção bem fechada, bem específica, num tamanho específico dentro de uma caixinha e terminou. Isso fez Evangelion ser Evangelion. Ele não se arrastou, ele não se empurrou por várias temporadas, e agora que Chainsaw Man está para ser comprado, tipo, a galera tá querendo investir, tá para se tornar um novo anime que vai explodir e virar um anime de sensacionalista, que vai ter um público enorme, eu acho que Chainsaw Man vai cair no meio do caminho. Mas quem sabe? Afinal, até hoje, eu digo, One Piece é equivalente a Evangelion. Pode não ser o mesmo estilo, pode pra mim não ser tão profundo, pode pra mim não abraçar tantas coisas quanto Evangelion. Porém, One Piece é incrível. E One Piece existe há trocentos mil anos, tem 1063 capítulos. One Piece é divino. One Piece é incrível. E eu acho que nós podemos ter fé em Chainsaw Man. Realmente eu não vou falar detalhes, eu quero que vocês vejam essa maravilha. Eu quero que vocês experienciem esta maravilha. Percebam quão maravilhoso o Chainsaw Man é. Então, estes dois lançamentos prometem muito. Até mesmo alterar o relevo de animes para os próximos anos. Se Bleach tiver a inteligência de mudar o roteiro, adicionar coisas, desenvolver personagens, abraçar
a dupla que faz Bleach ser Bleach, que é Ichigo e Rukia, e mudar o final, eu acho que Bleach caminha pra ter um renascimento e ser fantástico. Enquanto que Chainsaw Man caminha pra ser um novo Evangelion, numa indústria completamente estagnada, que é a indústria de anime. Se eles trouxerem a mesma revitalização que Evangelion trouxe nos anos 2000, que Evangelion mudou completamente a indústria de anime, se ele revitalizar a indústria de anime da mesma forma como Evangelion fez, estamos para ver uma nova era áurea, talvez para 2023, 2024. Pode ser marcado que 2020 é o retorno, o ressurgimento, 2020, 2021, o ressurgimento da indústria de anime, que cada vez mais perde para a indústria chinesa, para a indústria coreana e por aí vai. Este é o vídeo. Aqui foi Gaia, pessoal. Até a próxima. Falou.